espírito litúrgico e apostolado litúrgico. Nós vos exortamos instantemente, veneráveis irmãos, a que, desfeitos os erros e a falsidade, e proibido tudo o que está fora da verdade e da ordem, promovais as iniciativas que dão ao povo um mais profundo conhecimento da sagrada liturgia, de modo que ele possa mais adequada e mais facilmente participar dos ritos divinos com disposição verdadeiramente cristã. É necessário, antes de tudo, empenhar-vos porque todos obedeçam com a devida reverência e fé aos decretos publicados pelo Concílio de Trento, pelos pontífices romanos, pela congregação dos ritos e a todas as disposições dos livros litúrgicos naquilo que respeita à ação externa do culto público. Em todas as coisas da liturgia, devem brilhar, sobretudo, estes 3 ornamentos de que fala o nosso predecessor Pio X. A santidade, que rejeita toda influência profana. A nobreza das imagens e das formas, às quais serve toda a arte genuína e superior. A universalidade, enfim, a qual, conservando os legítimos usos e costumes regionais, exprime a unidade católica da Igreja. Desejamos e recomendamos calorosamente, ainda uma vez, o decoro dos sagrados edifícios e altares. Sinta-se cada um animado pela palavra divina. O zelo de tua casa me devora. E se empenhe segundo as suas forças para que tudo, quer nos sagrados edifícios, quer nas vestes e nas alfaias litúrgicas, ainda que não brilhe por excessiva riqueza e esplendor, seja todavia apropriado e limpo, estando tudo consagrado à divina majestade. Se já reprovamos acima o modo não reto de proceder daqueles que, a pretexto de restaurar o antigo, querem excluir dos templos as imagens sagradas, temos que é nossa obrigação repreender a piedade não bem formada daqueles que nas igrejas e em seus próprios altares propõem a veneração, sem justo motivo, múltiplos simulacros e efígies, daqueles que expõem relíquias não reconhecidas pela legítima autoridade, daqueles, enfim, que insistem em coisas particulares e de pouca importância, enquanto descuram as principais e necessárias, e assim tornam ridícula a religião e envilecem a gravidade do culto. Lembramos ainda o decreto sobre novas formas de culto e de devoção a não introduzir, cuja religiosa observância recomendamos à vossa vigilância. Quanto à música, observem-se escrupulosamente as determinadas e claras normas emanadas desta sé apostólica. O canto gregoriano, que a Igreja Romana considera coisa sua, porque recebido da antiga tradição e guardado no correr dos séculos sob a sua cuidadosa tutela, e que propõe aos fiéis como coisa também deles, prescrito como é de modo absoluto em algumas partes da liturgia, não só acrescenta decoro e solenidade à celebração dos divinos mistérios, antes contribui extremamente até para aumentar a fé e a piedade dos assistentes. A esse propósito, nossos predecessores de imortal memória, Pio X e Pio XI, estabeleceram, e nós, de bom grado, confirmamos com a nossa autoridade as disposições por eles dadas, que nos seminários e nos institutos religiosos seja cultivado com estudo e diligência o canto gregoriano, e que, ao menos nas igrejas mais importantes, sejam restauradas as antigas Schola Cantorum, como já foi feito com feliz resultado em não poucos lugares. Além disso, para que os fiéis participem mais ativamente do culto divino, seja restaurado o canto gregoriano até no uso popular na parte que respeita ao povo. E urge verdadeiramente que os fiéis assistam às sagradas cerimônias, não como espectadores mudos e estranhos, mas penetrados intimamente da beleza da liturgia. Que alternem, segundo as normas prescritas, sua voz com a voz do sacerdote e dos cantores. Se isso, graças a Deus, se verificar, então
não acontecerá mais que o povo responda apenas com um leve e submisso murmúrio às orações comuns, ditas em latim e em língua vulgar. A multidão que assiste atentamente ao sacrifício do altar, no qual nosso Salvador, junto com seus filhos remidos pelo seu sangue, canta o epitalâmio da sua imensa caridade, certamente não poderá calar, pois cantar é próprio de quem ama, e como já dizia o provérbio antigo, quem canta bem, reza 2 vezes. Assim, a igreja militante, clero e povo juntos une a sua voz aos cantos da igreja triunfante e aos coros angélicos, e todos juntos cantam um magnífico e eterno hino de louvor à Santíssima Trindade, como está escrito, com os quais te imploramos que sejam ouvidas ainda as nossas vozes. Não se pode, todavia, asseverar que a música e o canto moderno devam ser de todo excluídos do culto católico. Aliás, se nada tem de profano e de inconveniente à santidade do lugar e da ação sagrada, nem derivam de uma procura vã de efeitos extraordinários, certamente devemos abrir-lhes as portas de nossas igrejas, podendo ambos contribuir não pouco para o esplendor dos ritos sagrados, para a elevação das mentes e, ao mesmo tempo, para a verdadeira devoção. Nós vos exortamos ainda, veneráveis irmãos, a que tomeis cuidado em promover o canto religioso popular e a sua acurada execução, feita com a dignidade conveniente, podendo isso estimular e aumentar a fé e a piedade das populações cristãs. Suba ao céu o canto uníssono e possante de nosso povo, como o fragor das ondas do mar, expressão canora e vibrante de um só coração e uma só alma, como convém a irmãos e filhos de um mesmo Pai. O que dissemos da música se aplica às outras artes e especialmente à arquitetura, à escultura e à pintura. Não se devem desprezar e repudiar genericamente e por preconceitos as formas e imagens recentes, mas adaptadas aos novos materiais com os quais são hoje confeccionados, mas evitando com sábio equilíbrio o excessivo realismo de uma parte e o exagerado simbolismo de outra, e tendo em conta as exigências da comunidade cristã, mais do que o juízo e o gosto pessoal dos artistas, é absolutamente necessário dar livre campo também à arte moderna, se esta serve com a devida reverência e a devida honra aos sagrados edifícios e ritos, de modo que ela possa unir a sua voz ao admirável cântico de glória que os gênios cantaram nos séculos passados à fé católica. Não podemos deixar, porém, por dever de consciência, de deplorar e reprovar aquelas imagens e formas por alguns recentemente introduzidas que parecem ser depravação e deformação da verdadeira arte e que muitas vezes repugnam abertamente ao decoro, à modéstia e à piedade cristã e ofendem lamentavelmente o genuíno sentimento religioso. Elas devem ser mantidas absolutamente afastadas e postas fora das nossas igrejas, como em geral tudo o que não está em harmonia com a santidade do lugar. Fiéis às normas e decretos dos pontífices, cuidai diligentemente, veneráveis irmãos, de iluminar e dirigir a mente e a alma dos artistas, aos quais será confiado hoje o encargo de restaurar e reconstruir tantas igrejas destruídas ou arruinadas pela violência da guerra. Possam e queiram eles, inspirando-se na religião, encontrar os motivos mais dignos e adaptados às exigências do culto. Assim, com efeito, felizmente acontecerá que as artes humanas, como vindas do céu, brilhem como luz serena, promovam sumamente a humana civilização e contribuam para a glória de Deus e a santificação das almas, pois que as artes são, em verdade, como armas para a religião, quando servem como nobilíssimas servas do culto divino. Mas há ainda uma coisa mais importante, veneráveis irmãos, que recomendamos de modo especial à vossa solicitude e ao vosso zelo apostólico. Tudo o que diz respeito ao culto religioso externo
tem sua importância, mas urge, sobretudo, que os cristãos vivam a vida litúrgica e alimentem e fortaleçam seu espírito sobrenatural. Providenciai, pois, alacremente, porque o jovem clero seja formado na inteligência das cerimônias sagradas, na compreensão de sua beleza e majestade, e aprenda diligentemente as rubricas, em harmonia com a sua formação ascética, teológica, jurídica e pastoral. E isso não somente por razões de cultura, não apenas para que os seminaristas possam um dia cumprir os ritos da religião com a ordem, o decoro e a dignidade necessárias, mas sobretudo para que seja educado em íntima união com Cristo sacerdote e se torne um santo ministro de santidade. Velai ainda, de todo modo, para que com os meios e subsídios que a vossa prudência julgar mais aptos, sejam o clero e o povo uma somente e uma só alma. E assim, o povo cristão participe ativamente da liturgia, que se tornará, em verdade, a ação sagrada pela qual o sacerdote que atende ao cuidado das almas em sua paróquia, unido com a assembleia do povo, renda ao Senhor o culto devido. Para obter isso, será certamente útil que piedosos meninos, bem instruídos, sejam escolhidos entre todas as classes de fiéis, para que com desinteresse e boa vontade sirvam devota e assiduamente ao altar, encargo que deveria ser tido em grande consideração pelos pais, ainda que de alta condição social e cultura. Se esses jovens forem instruídos com o necessário cuidado e sob a vigilância de um sacerdote, para que cumpram este seu ofício com reverência e constância, e em horas determinadas, tornar-se-á fácil o brotar entre eles de novas vocações sacerdotais. E não se queixará o clero de não encontrar, como infelizmente acontece por vezes até em regiões catolicíssimas, alguém que na celebração do augusto sacrifício lhe responda e o sirva. Procurai, sobretudo, obter com vosso diligentíssimo zelo que todos os fiéis assistam ao sacrifício eucarístico e dele recebam os mais abundantes frutos de salvação. Exortai-os, portanto, assiduamente a dele participarem com devoção por todos aqueles modos legítimos dos quais falamos acima. O augusto sacrifício do altar é o ato fundamental do culto divino. É necessário, por isso, que ele seja a fonte, o centro da piedade cristã. Considerai que não tereis jamais suficientemente satisfeito ao vosso zelo apostólico, senão quando virdes os vossos filhos aproximarem-se em grande número do celestial banquete, que é sacramento de piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade. Para que, pois, o povo cristão possa conseguir esses dons sobrenaturais sempre com maior abundância, instruí-o com zelo por meio de pregações oportunas e especialmente com discursos e ciclos de conferências, com semanas de estudo e com outras manifestações semelhantes, a respeito dos tesouros de piedade contidos na Sagrada Liturgia. Para esse fim estarão certamente à vossa disposição os membros da ação católica, sempre prontos a colaborar com a hierarquia em promover o reino de Jesus Cristo. É absolutamente necessário, porém, que em tudo isso vigieis atentamente, a fim de que no campo do Senhor não se introduza um inimigo para semear a cisânia no meio do trigo, para que, em outras palavras, não se infiltrem no vosso rebanho os perniciosos e sutis erros de um falso misticismo e de um nocivo quietismo, erros por nós já condenados, como sabeis, e para que as almas não sejam seduzidas por um perigoso humanismo, nem se introduza uma falsa doutrina que altera a própria noção da fé, nem, enfim, um excessivo arqueologismo em matéria litúrgica. Cuidai com igual diligência, porque não se difundam as falsas opiniões daqueles que erradamente creem e ensinam que a natureza humana de Cristo, glorificada, esteja realmente e com sua contínua presença nos justificados, ou que uma graça única e idêntica junte Cristo com os membros do seu corpo.
Não vos deixeis desanimar pelas dificuldades que nascem. Jamais se desencoraje o vosso zelo pastoral. Fazei soar a trombeta em Sião, convocai a assembleia, reuni o povo, santificai a igreja, juntai os velhos, recolhei os meninos e os recém-nascidos, e fazei por todos os meios que se encham em todos os lugares as igrejas e os altares de cristãos, os quais, como membros vivos, unidos à sua cabeça divina, sejam revigorados pelas graças dos sacramentos, celebrem o augusto sacrifício com ele e por ele, e deem ao Eterno Pai os louvores devidos.